Bom, gostava de, perante esta lição que o Zé Pacheco Pereira nos deu, nos trouxe aqui, no bom sentido, tal como ele falou do livro ser académico, também no bom sentido. Suponho que não é daqueles academismos, não é um ato académico inútil, é um ato académico que suponho que tem alguma utilidade e alguma importância. Bom, mas eu queria fazer alguns agradecimentos. O primeiro à Assembleia da República, à presença do Vice-Presidente aqui na mesa, em representação do Presidente, aliás, dois grandes amigos, o Jorge Lacão e o Eduardo Ferro Rodrigues, a presença dos restantes elementos da mesa, e queria agradecer à Wanda e com ela à Margarida Marques, que foram as duas deputadas mais que se empenharam na realização desta sessão. Agradecer, obviamente, à direção da UGT, aqui na pessoa de Carlos Silva, e aos outros membros, alguns vejo-os dispersos aqui por esta Assembleia, que, tal como a direção anterior do João Proença enfim, no seu coletivo, daquele coletivo, que souberam, que compreenderam a importância da história da UGT, ou seja, compreenderam a importância de guardar a memória daquilo que foi, no fundo, um elemento decisivo da sociedade portuguesa no pós-25 de Abril, e reporto-me basicamente a isso, embora o primeiro volume faça uma ponte para o sindicalismo ainda da Primeira República, depois todo o período de ruptura, como o Zé Pacheco Pereira aqui referiu, do Estado Novo, do Salazar e do Marcelo Caetano, as tentativas que foram feitas nessa altura de encontrar formas mais consentâneas com a evolução do mundo e aquilo que hoje foi, enfim, estes dois volumes, desde 74 até 2010, estes dois volumes da história da UGT na história do movimento sindical português, penso que, de certa forma, ilustram com as limitações próprias dos autores, mas também com algumas limitações materiais, pela inexistência de arquivos suficientemente ricos para poderem dar a ideia da importância, ou melhor, dar mais do que a ideia da importância do que foi o movimento sindical durante este longo, enfim, este período relativamente longo. E, enfim, ainda no quadro dos agradecimentos, eu gostava de vos agradecer a todos os que aqui estão e que nos honram com a sua presença. Espero que não saiam daqui não saiam daqui defraudados. Bom, voltando à questão mais importante, enfim, à questão central da apresentação, eu gostaria de chamar a atenção, gostaria de salientar a magnífica apresentação do livro feito pelo Zé Pacheco Pereira. Não foi uma apresentação de um livro capítulo a capítulo, aliás, isso seria quase que inútil, mas a forma como ele leu o livro, a forma como ele interpretou o livro, a forma como alargou os horizontes desta história de uma parte do movimento sindical, a forma como ele se integrou no espírito da obra e foi muito para além dela, falando de aspectos muito importantes. Eu não vou alargar em muitos comentários, gostava apenas de referir que a história, tal como eu entendo, e suponho que gostaria também de referir a Cristina Rodrigues, com quem fiz uma magnífica equipa, que fizemos uma magnífica equipa, na elaboração quer do primeiro, quer do segundo volume. Se calhar ainda vai haver um terceiro, não sei se haverá um terceiro, mas seria a história claro que saber história não nos impede de cometer erros, mas saber história impede-nos, pelo menos, de cometer os mesmos erros, ou pelo menos evita-nos cometer os mesmos erros. E, por outro lado, permite-nos perspectivar o futuro. E uma das nossas ambições, não sei se totalmente conseguida, foi perspectivar esta nova era que aí vem. O que é que vai acontecer aos sindicatos presos daquilo que eu referi? Aliás, a frase, o termo não é meu, é de um grande pintor, do Dalí, presos presos pela memória, ou seja, ficaram um bocado presos pela própria memória, pela sua própria memória. Ora,
esse problema tem que ser ultrapassado, no sentido em que os sindicatos de hoje têm que ser sindicatos com dinâmicas, com comportamentos, com inserções sociais completamente diferentes daqueles que têm sido, daquilo que tem sido a sua inserção no movimento social, nas sociedades. Os desafios da automação, os desafios da substituição do trabalho pela robotização, enfim, toda esta problemática da digitalização, como já aqui foi falado, creio que quer pelo José Pacheco Pereira, quer pelo Jorge Lacão. Todos estes problemas são os problemas do futuro, mas são problemas do futuro que nós já estamos a viver. Ou seja, nós também somos uma geração privilegiada no sentido em que nós próprios estamos a perceber que já estamos a entrar no futuro. Talvez tenhamos sido a primeira geração a compreender que estamos a entrar no futuro e que esse futuro é ameaçador ou é um futuro radioso. Aliás, no pensamento económico e no pensamento em geral, há uma um recorrente aparecimento das ideias malthusianas, no sentido de que tudo isto é finito e, portanto, um dia há de acabar. A população cresce mais do que a capacidade de produzir alimentos e, portanto, vamos todos morrer de fome. Bem, isso tem-se vindo a adiar desde os meados do século XIX até hoje, através exatamente da tecnologia. Hoje estamos a ser vítimas, hoje o malthusianismo quase que se passou para a tecnologia. E hoje nós estamos a ser, ou pelo menos a ter a percepção de que estamos a ser ameaçados pela própria evolução tecnológica. Quer dizer, o elemento que afinal nos salvou de todas as desgraças previstas por muitos filósofos e economistas do século XIX e filósofos e economistas do século XIX é o elemento que hoje nos está a ameaçar. E é essa perspectiva, é esse lançamento de um olhar sobre o futuro que nós procuramos também fazer nesta história. Os desafios que hoje se põem aos sindicatos, os desafios que se põem hoje aos trabalhadores, os desafios que se põem às sociedades, como é que se vai construir um novo pacto social, como é que se vai construir ou reconstruir ou prosseguir a ideia deste pacto, ou se quisermos, deste acordo económico e social vigente nas nossas sociedades, nestas sociedades democráticas. Não quero dizer muito mais coisas, queria apenas retomar uma ideia que José Pacheco Pereira referiu várias vezes, do já passaram de moda. E já passaram de moda referiu-se a isso várias vezes. Eu gostava de ver num Financial Times dos últimos tempos, curiosamente, na Inglaterra, que foi a pátria, enfim, foi a fundador, onde os sindicatos praticamente nasceram e floresceram, enfim, o furacão Thatcher, como se sabe, estragou todo o movimento sindical, praticamente decapitou o movimento sindical. É curioso verificar que, perante estas ameaças, não se fala de sindicatos, fala-se de instituições reguladoras. Ou seja, os sindicatos estão a ser substituídos na Inglaterra pelas instituições reguladoras, e o artigo é um artigo interessantíssimo, é quase uma página inteira, enfim, um pouco fastidioso de ler, mas é quase uma página inteira daquele enorme jornal que é o Financial Times, e é sobre este tema. E aí são as instituições reguladoras. Nem se fala, nunca se fala dos sindicatos. Apesar dos sindicatos ainda manterem ainda se manterem como um elemento quase marginal. Uma das últimas notícias que tive de Londres foi exatamente, já estava de partida, foi exatamente a de que ia haver uma greve na linha azul, provocada pelo excesso de trabalho
dos maquinistas dessa linha. Portanto, iam fazer uma greve 2 dias, o sindicato ia fazer uma greve 2 dias. Enfim, mas notícias sindicais não existem e os sindicatos praticamente desapareceram. Ora, é esse desafio também que aqui fica feito, foi esse desafio que nós já debatemos, inclusivamente com a direção da UGT, a importância dos sindicatos pensarem no seu novo posicionamento, perderem um pouco aquela ideia de estarem presos da sua própria memória, de estarem a proteger algo que hoje já está suficientemente protegido ou já não tem proteção possível e pensar um pouco nas novas gerações, nas novas condições do trabalho, enfim, em termos gerais, no seu próprio futuro, no futuro das sociedades. Muito obrigado a todos por estarem presentes.